Que Mulher é Essa? Um podcast para mulheres de todas as idades, o seu novo ponto de encontro para trocar, aprender e se conectar. Meu nome é Alessandra Feltro, sou especialista em saúde feminina e o nosso tema de hoje é emagrecimento em mulheres acima dos 40 anos. Mas antes de começar esse bate-papo, e na verdade não vai ser um bate-papo, vai ser uma entrevista comigo mesma, eu gostaria de agradecer o nosso patrocinador Master Moving, a sua dose diária de proteína. Está em todos os meus dias. Gente, um drink super fácil, super prático, refrescante para fazer parte do seu dia também. Tem diferentes versões, depois é só irem no site da Moving e verificar o que adequa mais no seu dia. E também os nossos apoiadores, Bermat e Mamba Water. Vamos começar hoje com a entrevistadora Bruna Fabris, minha amiga, minha sócia, está aqui hoje para me entrevistar. Vocês acreditam, gente? Olha isso. Não consegui sair dessa. Olá, queridos e queridas, o nosso grande dia chegou. Uma vez eu abri uma caixinha perguntando quem que eles gostariam que entrevistasse nesse podcast. E aí a Alessandra Feltro estava no ranking das respostas. Lá, liderando o ranking do seu Instagram lá de Então respostas. esse dia chegou, meu povo, nós vencemos. Mas que delícia ter, e principalmente você me entrevistando, que conhece tanto sobre todos os meus métodos, todo o meu trabalho, acompanha o meu trabalho há muitos anos e está comigo em um projeto maravilhoso que juntas nós vamos transformar muitas vidas, né, Bru? Já estamos, né? Já estamos. Nossos resultados são incríveis, né? E são surpreendentes, né? Enchem o nosso coração de gratidão e de satisfação e realização, né? Exatamente. Faltou dizer que eu sou uma grande fã sua também. Como diz a Pietra, tum-tum. Ai, meu Deus. Tum-tum. Não aguento. É o coração que bate. Lindinha. Bom, gente, então, sem mais delongas, vamos lá. A gente vai começar hoje falando sobre o processo de transformação deste metabolismo. É sabido que nós, mulheres, após os 35 anos, passamos por um declínio no nosso metabolismo, né, Ale? Como que isso se configura no dia a dia? Como são as principais transformações para que as nossas ouvintes e os nossos ouvintes, que muitas vezes estão casados com mulheres 35 mais, possam perceber esses sintomas e entender essa nova fase, que também não é só de ônus, ela também carrega muitos bônus, né? Mas vamos começar pelos ônus. Primeiro, eu vou fazer uma correção na sua frase, que é o que eu tenho feito nos últimos dias. Porque eu acredito que esse tema de metabolismo lento, metabolismo ineficiente, ele se intensifica no final do ano. Então, as pessoas começam a perguntar sobre uma perda de peso eficiente, mas colocam um peso no metabolismo, porque tem 40 anos, porque tem 50, porque tem 60. Na verdade, é claro, o nosso corpo sofre alterações ao longo do tempo. O nosso corpo tem uma produção um pouco maior de citocinas inflamatórias, que é o que nós chamamos de inflammaging. Só que, de fato, o que leva a uma boa relação do metabolismo é a composição corporal. Então, quanto mais músculos você tem, melhor é o seu metabolismo. Então, por exemplo, em termos práticos, se você tem 35 anos e tem lá 30 quilos de massa magra naquele momento, se você segue a sua vida até os 45, 50 anos com essa quantidade de massa magra e com uma boa composição de gordura também, mas principalmente o foco na massa muscular, o seu metabolismo tende a ser eficiente. Então, não tem uma queda expressiva quando você mantém uma boa composição corporal, mas também minimiza os efeitos dessa produção de substâncias inflamatórias. E como que a gente faz isso? Com alimentação, com uma atividade física, com gerenciamento de estresse. Então, se a gente tem a prática de exercícios resistidos, que é a musculação, ao longo da nossa vida e, de repente, antes dos 30, você decidiu não fazer musculação porque você não gostava e tá tudo bem. Mas depois dos 30, e 40, 50... bombando, né? Depois dos 30, 40, 50, não tem muito o que negociar, Bru.
Por quê? Porque o nosso corpo precisa desse estímulo, desse tipo de atividade física para manter uma boa saúde muscular. Quando a gente fala de saúde e bem-estar geral, movimentar o corpo já é super eficiente. Mas manter músculos em volume é para um metabolismo eficiente. Perfeito. E, muito além disso, para termos liberdade na vida, né, mais para frente, aos 80, 90. Porque quando vamos citar aqui, a gente carrega peso, imagina a gente brincando com os nossos netos, carregando caixa, subindo uma escada. As compras do mercado, né? A gente precisa de músculos fortes. Uhum. Então, eu não gosto muito dessa frase e, na verdade, eu não falo que metabolismo lento é de acordo com a cronologia, né, com a idade. É com a composição corporal. Então, é isso que a gente precisa modificar um pouco, sabe, de pensamento. Uhum. Porque senão fica muito peso no metabolismo lento por conta da idade. E não é sobre isso. Perfeito. Então, já temos uma primeira chave aqui, que é metabolismo eficiente tem relação direta com composição corporal. Com composição corporal e com o equilíbrio dos processos inflamatórios no corpo. Perfeito. Se a gente fosse entrar aqui nos processos inflamatórios, é claro que internamente a gente tem uma mudança, né, dos hormônios, a gente sabe que a partir dos 30 e poucos anos a gente começa a perder o colágeno 1% ao ano, é isso, né? Estatística? De massa muscular, né? Isso. A gente tem uma perda ao longo dos anos. Perfeito. Sim. Então, a gente tem que fazer um esforço ativo para a gente fazer essa reposição desta perda. Então, não é apenas manter, é continuar crescendo, já que a nossa produção está deficitária, né? Sim, é porque existe, quando a gente chama assim de um pico máximo, onde esse ganho muscular acontece, né? De forma mais fácil. Então, o que nós podemos fazer, se a gente está falando de pessoas jovens, né, é construir músculos para que lá na frente, na idade, né, avançada, você tenha músculos o suficiente para mantê-los e não para ficar fazendo estratégias para ganhar mais em uma idade onde muitos ajustes são necessários. Então, quando jovem, construa e lá na frente você fará estratégias para mantê-los. Ai, mas então significa que aos 40, 50, se eu não tenho, é impossível? Não. As estratégias, elas vão precisar ser muito minuciosas, né? Então, vai ter que ter ali uma disciplina e um esforço maior, mas é possível ganhar músculos com o avançar da idade. Perfeito. É importante a gente saber que é um pouco mais difícil, que requer mais esforço, talvez, do que quando mais jovem, mas modulando diferentes sistemas, e aqui eu falo sono, gerenciamento de estresse, modulação de toxinas no nosso corpo, o gerenciamento de um processo antioxidante, a alimentação, a atividade física, a saúde intestinal. A gente tem um eixo intestino-músculo. Então, a gente precisa também se apoiar em outros pilares e não só na alimentação e na atividade física e achar que tudo vai resolver. Isso é o básico, e fazer o básico bem feito já é muita coisa. Muita coisa. Perfeito. Até porque, né, gente, aos 40 anos, a vida tá começando, né? Nossa, se a gente for pensar, antes de a gente começar o podcast aqui hoje, a gente estava falando de uma foto da Lê de 20 anos atrás, que hoje ela... 28 anos atrás, que hoje ela postou. E aí eu falei para ela, nossa, amiga, você tá muito mais bonita, ela tá mais musculosa hoje, então se ela fosse pensar, não, nos meus 28 aquele era o meu corpo máximo, hoje ela não estaria muito mais bonita, muito mais... Eu acho que é muito mais eficiente. Sim, me considero muito mais bonita hoje, mas mais eficiente, né? Então, eu acho que a composição corporal e a força, sermos fortes mentalmente, fisicamente, isso ajuda muito no nosso dia a dia. Inclusive, a gente estava recentemente, eu e umas amigas, em um congresso em West Palm Beach, de um summit de longevidade. E a doutora Gabriele Lyon, quem não conhece a Gabriele Lyon, vale a pena seguir, porque é um estímulo para você ir para a academia puxar ferro. Tá? E ela é uma médica incrível e lançou o livro Revolução dos Músculos, que vale a leitura, é uma leitura fácil. E ela começou a palestra dela, Bruna, falando da mente, antes de falar
dos músculos. Perfeito. Porque quando você tem também uma mente forte, uma boa saúde mental, é básico para que você estabeleça o ritmo do seu corpo, para que você estabeleça o ritmo dessa construção muscular, para você também ter essa força muscular. Então, assim, teve um amigo nosso que, inclusive, achou ela muito brava, sabe? Eu já posso imaginar quem é. Mas ela foi muito enfática, ela foi dura mesmo, né? Ela tinha mais de 2.000 pessoas na sala, ela foi muito dura, ela não deixou espaço para ninguém negociar a atividade física, os músculos, a proteína ao longo do dia, uma boa distribuição proteica, sabe? Por quê? Porque não existe esse espaço quando você fala de qualidade de vida, quando você fala de ter aí bem-estar e viver mais e melhor. Perfeito. Não é apenas viver mais, né? É viver mais e melhor, e cada dia melhor. Perfeito. E aí, é claro que quando a gente fala em musculação e construir músculos, as pessoas pensam que elas precisam virar ratas de academia, né? Senão nada será conquistado. E na realidade, o próprio educador físico muitas vezes fala, se você não se alimentar adequadamente, pouco vai adiantar você treinar, porque quem constrói os músculos são os alimentos, né, Ale? Só que existe também toda uma estratégia para a gente fazer essa alimentação de uma forma adequada, considerando o metabolismo eficiente que a Ale está trazendo aqui. Sim. E a Ale tem um método proprietário que ela desenvolveu anos aí, ela levou anos para desenvolver, que é justamente a junção de muitas estratégias nutricionais, né? Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Porque tem muita gente que faz assim, beleza, então eu vou treinar um monte, eu vou fazer jejum pra caramba e eu vou ser a pessoa mais magra e musculosa da face da terra. Não é por aí, né? Não é por aí. E antes até de falar sobre as estratégias, eu quero falar sobre esse tempo dedicado à atividade física. Por coincidência, você está me fazendo essa pergunta, e hoje mesmo, no meu Instagram, eu coloquei uma pergunta nos stories, uma enquete. Você treinou até 30 minutos? Você treinou entre 40 e 60 minutos? Ou você treinou acima de 1 hora? Porque hoje o meu treino foi apenas 25 minutos e foi um treino com esforço e com intensidade. Então, eu saí do treino, meu músculo estava para fora da minha perna. Então, assim, eu treinei com intensidade, eu fiz muitas séries com esforço, com peso, né? Claro que de acordo com o que eu consigo, tá, gente? E essa mudança, né, de atividade física e incrementos é de acordo com o que você consegue. É importante termos essa evolução. Mas assim, não vamos ser tão macio com a gente. Não vamos ficar treinando fofo, não dá, né? Eu acho que também quando a gente treina forte, o nosso dia fica muito mais fácil. Passa tanta dor na academia. Mas, gente, façam isso. Faça um treino muito forte e vai para o seu dia, sabe? Gera uma resiliência maior, essa força mental, essa força física, ela ajuda na resiliência. E a chuva bioquímica, né, de satisfação, quando endorfina. Eu falo de resiliência, é exatamente isso, porque a gente tem ali um estímulo de neuroplasticidade, a gente tem estímulos no nosso corpo, né, mecanismos que nos ajudam muito a lidar com o nosso dia. E aí, teve uma grande parte das pessoas responderam de 40 e 60, e eu acredito que isso é um tempo ok para atividade física, mas de forma geral, tá, gente? Não estou colocando todas as pessoas no mesmo balaio, como se diz, né? De forma geral, o corpo não precisa de mais de 1 hora de atividade física. Na verdade, a gente precisa usar a atividade física ao nosso favor fisiologicamente. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma atividade física moderada. E quando nós falamos em processos inflamatórios ao longo dos anos, uma atividade física intensa, exagerada, extenuante, não contribui para a qualidade de vida. É um caminho contrário. Então, talvez, para você, mulher acima de 40, você se dedicar até 30 minutos na atividade física, numa musculação com esforço e com uma boa evolução, pode trazer muito mais benefícios do que se você até ficar 60 minutos ali na academia. Nós temos, durante a atividade física, uma adaptação metabólica, né? O que significa isso, Ale? A atividade física, ela é como se fosse um estresse para o organismo, só que é um estresse passageiro.
agudo. Isso é muito bom para o corpo. Então, você estimula o seu corpo com um estresse e aí depois ele faz o quê? Ele cria mecanismos para nos defender. E os mecanismos normalmente são o quê? Enzimas antioxidantes para combater todos os radicais livres que são produzidos também com a atividade física. Então, esse é um tipo de adaptação metabólica que a atividade física promove. Então, você imagina, a atividade física é bom, aumenta a produção de radicais livres, que em excesso, se não tiver uma boa modulação, pode atrapalhar o funcionamento celular, e se eu atrapalho o funcionamento celular, eu estou falando de prejuízo em todos os tecidos. Inclusive na pele, que a mulher adora cuidar, né? É. Então, poxa, se eu faço um exercício moderado de 30 a 40 minutos, até 60 minutos, intenso, com esforço, e tenho um período de descanso, tá tudo bem. E como bem para poder minimizar esses efeitos e deixo meu corpo responder, tá tudo bem. Então não precisa gastar muitas horas ou não precisa começar o seu dia e falar, eu não tenho 1 hora para ir para a academia, eu tenho 20 minutos, vá. Vá e faça com foco, com esforço e intensidade que você colherá muitos benefícios. Inclusive, nesse mesmo congresso, tinha um pesquisador, um grande pesquisador, que também tem algumas informações que muitos profissionais não são de acordo, mas foi uma pessoa que defendeu, por exemplo, 20 minutos por semana de atividade física, e que é o que não é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Ele trouxe estudos? Trouxe. Mas não é sobre isso. Então, ele foi até questionado, né, até por outros professores. Mas, se a gente colocar aí 150 minutos de atividade física ao longo da semana, e você pode treinar 25 e 30, que é o que você tem, tá maravilhoso. Então, agora a gente vai falar sobre ciclos de estratégias, né? Ao longo de quase 20 anos de prática clínica, eu atendi muitas mulheres e um grande objetivo sempre foi uma composição corporal boa, né? A boa forma física, a perda de peso, em diferentes momentos. Agora a gente está chegando aí no verão, é claro que essa busca fica mais intensa, porque muitas pessoas deixam o dever de casa para o final do ano mesmo, mas que é válido. E tudo bem se você está buscando perder peso agora, porque dependendo da estratégia que você colocar em prática, você pode levá-la para a vida toda. E essa é a minha proposta. Então, quando eu lancei um método que começou com Emagreça 3 em 3, porque o propósito era para final de ano, algumas pessoas até me questionaram, nossa, mas você, Ale, que estuda tanto sobre saúde, vai falar só um programa sobre emagrecimento? Eu falei, não, o nome é esse, mas a minha entrega não é apenas emagrecimento. Porque emagrecimento é apenas o resultado final. É a promessa que as pessoas querem ouvir, né, gente? No marketing digital, a gente tem uma máxima que a gente fala, a gente promete aquilo que você quer e a gente entrega aquilo que você precisa. Mas, se a gente fosse falar que, olha, a gente vai te entregar um ciclo aqui de 7 estratégias nutricionais, o pessoal fala, Deus me livre. Não vou fazer isso tudo. Assusta, né? E aí as pessoas não aderem, né? Porque fica longe do sonho, ou fica difícil, né? Então, a Bruna, como minha sócia, ela me ajuda muito nisso, né? Porque nós, profissionais de saúde, a gente tem medo um pouco desse marketing. Eu, principalmente, eu tenho medo desse marketing que, para algumas pessoas, soa enganoso, né? Exato. Mas eu estava muito convicta que, primeiro, o 3 em 3. Então, eu tenho artigos científicos que defendem os 21 dias, né, para emagrecimento de 3 quilos ou mais. É um artigo, inclusive, realizado por pesquisadores aqui no Brasil mesmo, mostrando sobre a curva do emagrecimento e que, quando nós colocamos algumas estratégias para perda de peso, existe uma perda de peso que acontece aí nas primeiras semanas e ela vai de 3 a 4 quilos. Então, tá na ciência, eu não inventei 3 em 3. Né? Essa promessa é de fato apoiada pela ciência. Aliás, os 3 quilos nessas primeiras semanas tem uma promessa super conservadora, na realidade, porque a gente tem resultados muito melhores de mulheres com mais de 50 anos, perdendo 5 quilos, 6 quilos. E né? é exatamente o que eu ia te falar.
E aí varia de uma pessoa para pessoa. Se eu colocasse 5 quilos, poderia ficar distante da maior parte das pessoas. Então, tem pessoas que emagrecem 3 quilos em 2 semanas, 2,5 em 1 semana. Então, a resposta metabólica é individual. Perfeito. Até porque, né, Ale, a gente tem que esclarecer para as pessoas que às vezes elas veem promessas, perca 10 quilos em um mês, enfim, que muitas vezes a gente está perdendo líquido, que é inclusive o que acontece no nosso programa no primeiro momento. Depois perde músculo e talvez nem perde gordura. Emagrecer significa perder gordura. Exato. Né? Então, a palavra emagrecer é perder gordura. A frase perda de peso é perder peso de qualquer forma. Seja água, seja massa magra, seja gordura. Então, a minha preocupação, né, e o meu cuidado, porque eu sou mulher e eu sou magra, e eu sei o quanto é difícil para mim manter a massa muscular. Tá? Eu consigo me manter bem por um longo período sem massa de gordura, mas para mim eu sei o quanto é difícil também manter uma boa massa magra. Então, meu cuidado com todas as alunas e as minhas pacientes meu foco eu quero garantir essa massa magra na minha aluna, na minha paciente. Proteger, né? Então, meu foco são os músculos. Quando eu criei todas as estratégias, eu foquei nos músculos. E como eu foquei no músculo? Quando eu elaborei todo o ciclo de estratégias onde a proteína está muito bem calculada e quantificada, que de forma geral, também apoiada pelos estudos, seriam doses que variam de 20 a 30 gramas em todas as refeições. Então, esse intervalo, ele atende muitas mulheres. Algumas vão se beneficiar mais, emagrecendo 5 quilos em 21 dias, outras vão se beneficiar emagrecendo 3 quilos em 21 dias. Né? Mas eu estou ali cuidando da massa magra. O meu foco nunca foi a perda de gordura na elaboração dessas estratégias. Só e somente, né? Somente. Por quê? Porque para perder peso, eu preciso de um bom processo de detoxificação. Então, o nosso método, né, começa com uma alimentação que auxilia ainda mais o processo de detoxificação, que é uma alimentação plant-based. É 100% vegetais? Não, não é. Plant-based não significa isso. Plant-based é grande parte dos seus alimentos serem de origem vegetal. E como a gente atinge um número muito grande de pessoas, e nós sabemos, eu principalmente sei que eu já fui 100% vegana, que é difícil manter uma alimentação vegana, até na forma de preparo, que você precisa ser muito criativa para saber fazer coisas muito gostosas, que eram algo que eu não queria perder, o sabor, né? As refeições saborosas, eu não queria abrir mão disso. E então a gente colocou ali alguns alimentos de origem animal que também está suportado pela ciência. E aí depois disso a gente quantidade adequada e o tipo, né? Proteína branca, exato, enfim, nos primeiros dias. E aí depois tem uma estratégia que é a estratégia defendida por grande parte dos pesquisadores, que auxiliam em respostas antioxidantes e respostas inflamatórias equilibradas, que é a dieta do Mediterrâneo. Na verdade, todo o ciclo de estratégias do reset metabólico é apoiado pelo padrão do Mediterrâneo. E para muitas pessoas pode ficar distante, né? Não, mas o padrão do Mediterrâneo, gente, é a coisa mais fácil. Frutas, vegetais, legumes, boas fontes de gorduras, né, que são azeite, abacate, oleaginosa, sementes, consumo moderado de carnes. Os ovos estão presentes, o iogurte está presente, o queijo está presente, os cereais integrais. Então, é fazer uma diversidade disso tudo. Então, eu me apoiei nisso também. E aí, faço um equilíbrio, né, para o final de semana, sem restrições de macronutrientes, porque é o que a gente vive no final de semana. A gente tem uma alimentação que foge um pouquinho aqui, então aumenta um pouquinho de carboidrato. Então, eu equilibrei todos os finais de semana. Perfeito. Estratégia do padrão do Mediterrâneo. E durante as próximas semanas, a gente vem diversificando de uma dieta hiperproteica, mas sempre suportada com muito vegetal, porque, gente, quanto maior o consumo de proteína, mais você tem que ingerir fibras. E as fibras estão presentes nos alimentos. Né? Então, segunda chave do podcast, gente, é o seguinte: a primeira era
Construa músculos para você ter um metabolismo eficiente. E a segunda chave, então, para construir músculos, a gente precisa de proteína. E para a gente continuar com o organismo em equilíbrio, quanto maior o consumo de proteína, maior a necessidade do consumo de fibras. Exatamente. Isso? Exatamente. Então, o que é a proposta do programa, né? A gente fala tanto, assim, qual que é a melhor dieta para você? Né? Não existe uma dieta boa para todo mundo. Existe sim a do padrão do Mediterrâneo, que todas as pessoas em diferentes fases da vida vão se beneficiar. Mas tem pessoas que vão se adequar mais com uma estratégia low carb por longos períodos. Tem pessoas que se adequam e o corpo responde bem com uma estratégia um pouco mais hiperproteica, ou a plant-based, ou vegetariana. Então, eu criei uma proposta para que todas as alunas do programa Reset Metabólico experienciem diferentes estratégias. Isso é muito legal, gente, pelo seguinte: quando a gente vai numa consulta nutricional, é humanamente impossível, por melhor que seja a nutricionista, que ela consiga te passar um plano alimentar com 7 estratégias nutricionais, né? Não tem como, isso é contra a matemática. Na verdade, você terá que ter muitas consultas até chegar em várias estratégias. Nessa quantidade de estratégias, porque existem muitos cálculos ali. Então, a gente levou muito tempo desenvolvendo esse programa neste formato, né? E aqui você pode experimentar todas. E isso é muito legal. Então, você vai passar pela plant-based, vai passar pela low carb, vai passar pela hiperproteica, vai passar pela cetogênica, vai passar por um dia de jejum. Em períodos curtos. Exato. Tem gente que fala assim, eu não me adapto com a cetogênica. Ale, você fez ela integralmente? E se você fez ela integralmente e viu que não é para você, tá tudo bem. E aí nós podemos utilizar outras estratégias que imitam o efeito metabólico da cetogênica para beneficiar esse indivíduo. Como assim, Ale? A dieta cetogênica tem como principal objetivo fornecer outra fonte de energia para o corpo. Que não a glicose proveniente do carboidrato. Então, a gente fala que o nosso corpo, com o avançar da idade, tem que saber aproveitar diferentes fontes de energia. Isso é bom principalmente para as mulheres na menopausa, para a saúde mental. Porque ao longo do tempo, o que acontece com o corpo da mulher? Tem um pouco mais de resistência insulínica. Por quê? Porque o estrogênio diminuiu, o estrogênio tem aí uma função nessa sensibilidade insulínica, ele tem uma função antioxidante, anti-inflamatória importante. Então, você imagina, não é o corpo só, o cérebro também fica com uma resistência insulínica. E se você oferece outra fonte de energia, se você torna o seu organismo flexível ao ponto de, imaginem um carro flex, de usar gasolina e também álcool, você vai otimizar ali alguns tecidos. E a saúde mental seria dessa forma. Então, você pode experienciar, se não for a cetogênica, um dia na semana, um jejum intermitente. Por quê? Porque no jejum intermitente, a ausência de nutrientes, principalmente macronutrientes, faz com que o seu corpo também entre em cetose e possa produzir outra fonte de energia. Para que isso aconteça de forma eficiente, você precisa fazer, né, junto com um profissional de saúde ou com um programa como o Reset, que está elaborado, pensando ali exatamente como você pode se beneficiar. Então, por exemplo, no Reset Metabólico, tem jejum intermitente? Tem. Como primeira estratégia do emagrecimento? Não. E não deve ser. A primeira estratégia de um processo de emagrecimento não deve ser jejum intermitente. Ele vai ser a nossa carta na manga, para quando o nosso corpo, que tem uma tendência de diminuir os hormônios tiroidianos durante o processo de emagrecimento, o jejum entre e dê outro estímulo. Perfeito. Então, a gente precisa de conhecimento, de estudo para montar um método como esse do Reset Metabólico, para poder entender como que o corpo vai funcionando ao longo do tempo.
Ale, eu queria fazer uma provocação. Ai, a gente fazer um bate-bola de polêmicas. Vai. Eu tenho que responder só sim ou não, é você não, longa igual eu sou normalmente. Você pode elaborar em 3 linhas. Justifique em 3 linhas, igual a professora. Justifique em 30 segundos. A edição aqui tá me olhando pra gente. É porque eu sou longa, né? A gente vai fazer cortes aqui, papo. Vai. Então, a primeira polêmica. Se o açúcar faz tão mal para uma longevidade saudável, a gente pode viver só de cetogênica? Não, porque cetogênica não é estilo de vida. O nosso cérebro é um grande utilizador de glicose. A gente precisa aprimorar a utilização de glicose de forma estratégica e também de corpos cetônicos para mantermos uma saúde mental e longevidade. Perfeito. Segunda polêmica. Para a gente fazer um reset metabólico, a gente precisa cortar glúten, lactose, carboidratos, gorduras ruins, como é isso? Não tem uma relação direta. É fato que, se o seu corpo não digere bem a proteína do glúten, que o glúten é uma proteína, se o seu corpo não digere bem as proteínas do leite, você deverá tirar, porque isso pode impactar no seu processo de perda de peso. Como? Se tem uma proteína que o seu corpo não digere, como que seu corpo vai responder contra ela? Como um agente agressor. Então, seu corpo vai ativar o sistema imune e vai liberar citocinas inflamatórias para te defender, porque você tem dificuldade no metabolismo do glúten, que você tem dificuldade no metabolismo das proteínas do leite. Então, a gente precisa o quê? Minimizar esse processo inflamatório, porque processos inflamatórios, inflamação crônica de baixo grau, leva a um prejuízo na perda de peso. Maravilha. E até quem não é celíaco, se você tira completamente, você pode causar, inclusive, uma intolerância, né? É que, na verdade, quando as pessoas têm intolerância ao glúten, o ideal é reduzir o consumo. Então, consumir ali uma vez, no máximo 2 durante 7 dias, entender e se auto-observar, entender o que isso tem impacto positivo ou negativo para você, e dar continuidade. Então, por exemplo, se você come uma vez a cada 7 dias e ainda assim sente desconfortos, enxaqueca, constipação, poxa, será que essa proteína realmente é boa para você? Uhum. Então, eu falo, Bru, a gente precisa se conectar muito com o nosso corpo, porque aí sim a gente vai fazer sempre as melhores escolhas. Maravilha. Terceira polêmica. Muitas mulheres, com o passar da idade, relatam um acúmulo de gordura abdominal. E a primeira instrução que a gente vê no Instagram é restrição calórica e exercício físico, né? Qual a sua opinião sobre a restrição calórica? Você que tem um tempo aí que a gente pode utilizar, como funciona isso? A restrição calórica, ela leva a um prejuízo muito grande na massa muscular. E a massa muscular é o grande gerenciador do nosso metabolismo. Então, se a gente perde músculos com uma restrição calórica, a gente diminui ainda mais o nosso metabolismo, nossa taxa metabólica. Eu acredito muito na restrição calórica em grupos específicos. Por exemplo, uma pessoa com obesidade, um sobrepeso, onde tem uma composição corporal muito alterada, então não tem problema ela perder um pouquinho de músculo. Mas uma pessoa que está precisando perder ali 5, 6 quilos, perder músculo com restrição calórica, não é o melhor caminho. A gente pode utilizar estratégias com uma boa distribuição proteica, principalmente, com carboidratos de boa qualidade que não dão pico de insulina para gerenciar bem essa perda de gordura corporal. Porque essa gordura abdominal, ela tem muito a ver não só apenas com alterações hormonais, mas ela tem muito a ver com o excesso de carboidratos. O excesso de carboidratos levando ao aumento de insulina, a insulina estimulando algumas enzimas que estão presentes principalmente na região abdominal, e aí a gente ter esse ganho de peso nessa região abdominal. E ainda assim, com o passar dos anos, na menopausa, a gente também tem uma redistribuição de gordura corporal. E para onde ela vai? Para a região que a gente menos quer, que é o abdômen. Então, a gente controlar a oferta de carboidratos e o aporte proteico e não negligenciar a saúde muscular com a restrição calórica extrema é a melhor estratégia.
Maravilha. Como diria minha mãe, o buraco é muito mais embaixo. Quando a gente fala de restrição calórica, né? Muito bem. Ale, quarta polêmica. A gente ouve muito os apoiadores do biohacking falando sobre jejum intermitente, né? Muita gente pratica ele aí durante muitos dias na semana. A gente sabe que 12 horas é o saudável, mas quando a gente vai para os 16, para as 18 horas, qual a sua opinião e como isso deve ser utilizado? O jejum intermitente ele é uma estratégia eficiente, mas depende para quem, quando, qual o objetivo, porque a gente precisa colocar o indivíduo no centro. Uma mulher na menopausa, uma mulher no climatério, se ela fizer o jejum intermitente todos os dias sem uma boa distribuição de macronutrientes, principalmente proteínas, sem uma boa atividade física, exercício resistido de musculação, ela não será beneficiada. Então, assim, para quem? Qual o objetivo? Quanto? Quando? Quanto? Por quanto tempo? Então, tem muitas perguntas para além de faça jejum intermitente. Legal. Quinta polêmica. Não, para fazer dieta eu preciso passar fome. O que você tem a declarar sobre isso no Reset? Entra no Reset Metabólico, você vai ver que você não vai passar fome. E depois a gente conversa, né? Exatamente. A gente tem muitos feedbacks, né? De quanto de comida que tem. Não acredito que eu emagreci comendo tanto. Por quê? Porque é uma distribuição bem feita. Otimizar o almoço e o jantar com boas fontes de verduras e legumes, né? Os folhosos presentes que conferem saciedade. Então, o volume dessa refeição também encanta os olhos, né? Traz um maior equilíbrio aí da saciedade, do apetite. A refeição pela manhã, que o café da manhã, né? As pessoas pouco defendem, eu vejo cada vez mais profissionais defendendo o jejum intermitente, por isso que eu falo para quem, quando, quanto tempo, com qual objetivo. Por quê? Porque essa refeição pela manhã, ela é de longe a principal. Principalmente pensando em saciedade, em apetite. Aquela fome à tarde que as pessoas sentem fazendo jejum intermitente é desnecessária. Se for para fazer o jejum, então que faça mais à noite, o período... fazer jejum. No período no final do dia, né? Então ter a última refeição ali às 6 horas e fazer um jejum, por exemplo, de 16, que aí 10 horas você está fazendo ali uma alimentação que seja um shake proteico, né? Com uma proteína, um matcha ali, com 2 ovos, um abacate, maravilhoso, mas que seja feita essa refeição pela manhã. Maravilha. Para aquelas que falam, Ale, mas eu como tão pouquinho e eu não emagreço, se eu fizer mais uma dieta, eu não vou conseguir parar de pé. Qual o seu recado? Meu recado venha para o Reset Metabólico, porque realmente você vai aprender a alimentar-se bem e construir uma boa massa magra, construir uma boa composição corporal. É uma construção, é uma jornada. Não é comendo pouco. Nós precisamos de nutrientes. O seu corpo, quando está com sede, faltou água. Quando está com fome, faltou nutrientes. Quando você está com sono, faltou um sono adequado. A gente não precisa deixar faltar para entregar ao corpo. Perfeito. Muito se falou isso no congresso do Summit de Longevidade. Tem um pesquisador que eu adoro, que é o Dr. Mark Hyman, e ele falou: eu não trato doença e eu não faço prevenção. Eu estou antes da prevenção. E a gente fala tanto da nutrição, que a nutrição é preventiva, né? Mas vamos ainda dar um passo atrás. A gente não pode seguir sempre, eu vou prevenir essa doença. Não, qual o seu melhor estado de saúde? É isso que eu quero te oferecer, o melhor estado de saúde. Isso é o papel da nutrição. E eu achei brilhante. Ele falou: olha, eu realmente não cuido de doentes, eu quero cuidar de pessoas saudáveis e manter essa pessoa no seu máximo de potência. Legal. Ale, priorizar ser magra ou priorizar ser forte? Justifique. Priorizar ser forte. Por quê? Falamos muito aqui nesse podcast hoje sobre a importância dos músculos. Os músculos são grandes gerenciadores do nosso metabolismo. O músculo ele vai prevenir uma diabetes, vai prevenir doenças cardiovasculares, vai prevenir doenças neurodegenerativas, faz um bom metabolismo de glicose, de insulina, ele consegue levar uma neuroplasticidade cerebral. Então,
prefira ser forte e não magra. E, por consequência, ser forte significa que a gente vai queimar mais gordura. E ainda trabalha a favor do metabolismo, na termogênese, né? Um corpo forte com mais músculos tem uma taxa metabólica mais alta, ou seja, a gente tem aí o nosso metabolismo a nosso favor. É por isso que você fez questão de ter tanta proteína no reset metabólico? Acho que não é nem tanta proteína, é sempre o cuidado de ter ali de 20 a 30 gramas por refeição. Eu nem falo de quantas gramas por quilo de peso, porque como não é algo individual, eu tive que calcular uma dose em gramas, de forma geral, que seria o ideal para todo mundo, né? Então, os estudos apoiam 20 a 30 gramas aí em cada refeição. Por isso, a gente tem tanto sucesso com a grande parte das pessoas, né? Por isso que a gente tem tanto sucesso com todas as pessoas que entram no Reset Metabólico, porque realmente atende a todo mundo. E isso a gente ficou impressionadas juntas, né? Porque cada feedback que a gente tinha, eu falava, gente, puxa, que bom, né? Que alegria, que satisfação poder transformar vidas. Eu, principalmente, com uma agenda super fechada, né? E compacta nos últimos anos, por conta de outros projetos, por conta da minha filha. Então, eu tive que dividir realmente o meu tempo em todas as frentes de negócio e a minha família. E como eu poderia ajudar um número maior de pessoas sem o atendimento individual? E aí veio a idealização e a criação do Reset Metabólico. E o mais legal, gente, é que é por uma fração do preço da consulta, né? A gente tem muitas quanto aulas. hoje? 1/5 do valor da minha consulta? 1/5. É basicamente R$1.000 de desconto da consulta, né? Mais de 1.000. Mais de 1.000. É verdade que agora 1.200, subiu o valor da consulta. R$1.200 E a gente, numa abaixo. consulta, a gente tem 1h30, né? O Reset, ele entrega mais de 4 horas de aulas, tem todos os planos alimentares para 3 semanas, o suporte nutricional com a equipe da Lê por 6 horas, né? Por 6 meses. Tem muito conteúdo, né? E muito conteúdo de forma organizada. E dinâmico, fácil de consumir, né? E é interessante porque hoje a gente tem muita informação, né? Como nós falamos aqui hoje. Tem uns profissionais que defendem todo dia o jejum intermitente. Tem um profissional que eu gosto muito, mas ele é um homem de 60 anos, super forte, super musculoso. Não é possível que ele divulgue o jejum intermitente tão enfaticamente, que é para todo mundo, sem ler algum estudo sobre menopausa. Então, assim, se ele fosse mulher, ele não divulgaria jejum intermitente, porque se ele colocasse em prática, ia entrar numa vala muito grande. Não é sobre jejum intermitente todos os dias. E hoje, a entrega de informações, e eu tenho muita dificuldade na entrega de conteúdos, porque eu fico muito cuidadosa, muito minuciosa, porque eu sei que em 90 segundos ou 60 segundos a gente não vai entregar as informações todas que as pessoas precisam. Sim. Quando eu falo assim, por exemplo, coma nozes que pode auxiliar na sua saúde mental. De fato, tem estudo que mostra, mas você imagina, só as nozes? Não. A gente utiliza isso para incentivar, né, as pessoas a consumirem nozes, incentivamos, mas precisa ser um pouco mais profundo. Então, eu entrego essa informação, mas aí eu tenho uma legenda que abraça um pouco mais as estratégias. Então, eu posso até entregar, poxa, eu quero que todo mundo coma 2 castanhas de pará. Tá bom, vou falar que essa castanha, ela é essencial para o funcionamento da tireoide. Fiz esse vídeo, mas na legenda tem lá, você precisa dela e mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Ou seja, a Lê é o terror da equipe de social media que quer fazer post para engajar e ela quer trazer a responsabilidade nutricional. A nossa equipe, eu incluo a Bruna, a nossa equipe e a Bruna, elas querem me matar. Mas eu fico cuidadosa, porque é uma construção, é minha profissão, é minha credibilidade. Então, assim, é uma responsabilidade. Eu sei que a Di e a Bruna queriam me virar do avesso. Não, eu não tanto, eu entendo. Eu tô no meio ali das duas. Queriam me virar do avesso, mas eu me mantenho firme, forte. Ainda estou vencendo, gente. Muito bem. Ale, para quem que o Reset Metabólico não é? Difícil responder essa pergunta, sabe por quê? Porque eu considero hoje o Reset para todo mundo. Tem gestantes que me pedem informação sobre, eu só falo que não porque gestante realmente é um momento que merece muito cuidado individual, então eu tenho esse cuidado de falar, olha, melhor você fazer com um profissional, mas de fato serviria também.
E aí ela teria que assistir uma aula especial, pegar um e-book que eu tenho sobre taxa metabólica basal, e aí fazer isso sem apenas o cardápio. Ela teria que buscar dentro do Reset mais informações ali. Então, gestante é um cuidado especial, mas ainda assim seriam beneficiados. Mas quem quer promessas fáceis, quem quer não ter um planejamento, quer negociar demais a alimentação e atividade física, não precisa fazer o Reset. Eu não quero essa aluna. Eu quero alunas que estejam com um compromisso com a saúde, porque eu quero transformar as vidas. Eu quero e faço tudo que faço e vou viajar, deixo a minha filha, minha família, vou buscar conhecimento para ajudar as pessoas. Eu não faço isso mais por mim. Para mim, eu já tenho informação suficiente. Eu quero mais para as outras pessoas. Então, quanto mais eu busco informação, saibam, é para vocês. Para mim, cuidar de mim, eu já tenho informação suficiente e eu já faço. Então, essas coisas que são muito fáceis, as pessoas que querem negociar demais, não quero isso, não façam o Reset. Façam se você está disposta a investir na sua saúde. E não é dinheiro não, porque é muito barato. É muito barato. Então, não é nem investimento financeiro, é investimento do bem mais precioso, que é a sua saúde. E se você não reconhece que a sua saúde é o seu bem mais precioso e você precisará dela para se divertir, curtir a sua família, seus filhos, seus netos e ter liberdade, não só física, mas mental, lá na frente. Se você não acredita nisso, nem precisa vir, não quero. Ale, esses dias eu vi um Reels, acho que era do Paulo Musi, inclusive, que ele falava que o consumo de álcool por parte das mulheres é muito ingrato, porque o nosso metabolismo metaboliza o álcool de forma diferente dos homens, do metabolismo dos homens. Como que funciona isso no processo de emagrecimento? Atrapalha mesmo? Como é? Eu nem vou por esse foco do metabolismo em si, mas se pegarmos a importância dos músculos no processo de emagrecimento, o álcool é um grande vilão. O álcool vai inibir o ganho muscular, o álcool vai inibir uma boa manutenção dessa saúde muscular. Então, se eu preciso dos músculos, não dá para ficar negociando muito bebida ao longo do processo de emagrecimento. E ontem eu atendi uma paciente e eu cheguei no final da consulta e falei assim com ela: Tati, eu vou te pedir uma coisa. Vamos juntas 2 semanas? Qualquer dúvida, eu estou aqui. Mas evita um pouco o álcool só para você realmente experienciar o poder desse plano alimentar, que é algo que você ficou distante por muito tempo. Aí ela ficou calada um pouco e falou: nossa, mas é tão difícil para mim ficar sem, eu estou agora só uma vez na semana. Eu falei: tudo bem, a escolha é sua. Eu só estou te fazendo um pedido para você experienciar o poder da alimentação, da atividade física e de todo o gerenciamento dos outros pilares que estão aqui na proposta do seu plano alimentar. Porque vai fazer toda a diferença. Se você conseguir, maravilha. Não sei se ela fará, mas, de fato, o álcool traz um prejuízo significativo para a mulher. E falando sobre metabolismo, o álcool é uma importante toxina. E durante o processo de emagrecimento, as toxinas, incluindo o álcool, vão interferir muito na saúde da nossa tireoide. E a saúde tireoidiana é fundamental para o processo de emagrecimento. Então, os músculos e a tireoide precisam de cuidados. O álcool impede um ganho significativo muscular e a manutenção dessa saúde muscular e interfere na eficiência dos hormônios tireoidianos. Então, nós mulheres só não, todos os indivíduos. Mas nós acima dos nós homens. acima dos homens. Bom, apesar disso, a Lê foi muito generosa com vocês e ela colocou uma tacinha de vinho no meio do reset metabólico para aquelas que não vivem sem, para as wine lovers, né? Não é uma quantidade exagerada, sim, mas tá lá para quem quer degustar. 100 ml, você lembra? 100 ml. E aí vem que parece uma contradição, mas não é sobre isso. É sobre você ter algo que você possa ter adesão. Quando você quiser beber e beber um pouco, tá tudo bem? O que você tem que fazer no seu dia?
Como que tem que ser esse dia? Porque muitas pessoas exageram na bebida, aí tá bebendo, come um pouco mais. Se querem ter um equilíbrio ao longo do dia, eu ensino isso na prática. Porque eu gosto também de vinho. Eu tomo menos atualmente, porque eu colho tantos resultados no sono, na disposição. Então, quando eu vou beber, poucas doses, porque eu adoro apreciar o vinho, para mim já é suficiente. Aquilo já é, sabe, tudo de bom. Então, a gente tem que também saber apreciar cada momento, mesmo que seja em pequenas doses, né? Você sempre fala, né, amiga, que é sobre grande parte sobre as quantidades. Exato. E não sobre as restrições, né? Exato. Então, a gente pode tudo em quantidades adequadas, né? Não tem... Quem fizer o reset sabe, assim, não tem restrição ali, tem de tudo um pouco, tem pão, tem manteiga, tem azeite, tem todas tem banana, tem queijos. Tem brigadeiro. Então, tem brigadeiro. É claro que quem não pode queijo ou quem não pode pão vai ter outra substituição, mas é muito bacana, assim, ter a oportunidade de experienciar diferentes coisas e ver na prática como você se sente. E eu falo muito, assim, uma coisa é você ter conhecimento, e você ter sede por esse conhecimento. Outra coisa, e está muito distante, é você colocar esse conhecimento em prática. Exato. Então, por isso que primeiro eu entrego conhecimento. O meu Instagram é conhecimento, o podcast é conhecimento. A aula que eu faço antes de abrir, por exemplo, uma oportunidade inédita do Reset é conhecimento gratuito, 100% gratuito. Exato. E aí depois, se as pessoas... o conhecimento aplicado. Quiserem colocar na prática, está lá. Exato. Então, assim, eu não posso vender nada sem entregar o conhecimento. E quando eu, inclusive, entrei na Pura Vida, eu vi muito isso acontecer dentro dessa empresa, quando eu fiz parte da empresa como executiva, que era, a gente entregava muito conhecimento, muito conteúdo, muita educação, para depois entregar a suplementação. E é sobre isso, é sobre esse equilíbrio, né? E eu tento colocar isso em prática. Maravilha. O papo tá maravilhoso, a gente poderia ficar aqui mais 5 horas falando sobre o reset metabólico, mas o tempo urge, a nossa próxima convidada já chegou. Então eu queria pedir a Lê um recadinho final para quem quer fazer o reset, ou está considerando fazer o reset metabólico. Qual que é o seu recado final? O Reset Metabólico, ele está disponível para todas as mulheres. Muitas pessoas me perguntam, eu tenho 30 anos, pode ser? Porque realmente a gente tem chamadas para mulheres entre 35 e 65 anos, mas o Reset Metabólico é para todas as mulheres que querem otimizar o metabolismo e entre diferentes objetivos tem a perda de peso, tem a eficiência mitocondrial, tem a saúde muscular, tem processos de desintoxicação e a saúde intestinal. São pilares fundamentais e inegociáveis, tá? Então eu convido você para conhecer o Reset Metabólico e vir comigo nessa transformação. Se você não quer emagrecer, o Reset continua sendo uma excelente escolha para você aprender a se alimentar e a gerenciar ao longo de sua vida todos os seus sistemas, mental, cardiovascular, ossos, músculos. Então, tem para todo mundo, para todos os objetivos. Inclusive, dentro do Reset tem um e-book sobre taxa metabólica, como você calcula a sua. Então, se você não quer emagrecer, você tem ali como calcular e adequar as porções ao seu dia a dia, a sua necessidade, a necessidade de aporte nutricional do momento calórico. Exatamente. Gente, eu sou suspeita para falar, mas o Reset Metabólico, ele é para a vida, porque ele condensa um conhecimento de anos e anos de prática da Alê, de muitos cursos, de toda a graduação, de toda a pós-graduação, e a gente fez questão de que ele ficasse com uma linguagem muito simples para que todo mundo pudesse entender, né? E a Ale falando que é para todas as mulheres, eu lembrei da Jaque, que é da nossa equipe de social media. Quantos anos a Jaque tem? 20 e poucos. E a Jaque dava uma olhada meio torta para aquilo, até que um belo dia, em silêncio, ela resolveu começar a fazer o Reset Metabólico. E ela tá alucinada, amando o programa. Em 2 semanas, ela já perdeu 2,5 kg, quase 3. E agora ela tá indo para a 3ª semana. E aí ela disse, sabe o que é mais incrível? É que além de emagrecer, a minha energia e a minha disposição para fazer atividade física despontou.
Então, assim, os hábitos, eles vão virando angulares, né? Uma coisa vai levando a outra. Então, às vezes a gente tá cansada, putz, mais isso para eu fazer agora. Na realidade, é o contrário, é por ali que a gente começa, né? Exatamente. Delícia falar do Reset, principalmente Muito com bom. você, que também é idealizadora desse projeto. Obrigada pela confiança, pela credibilidade. E eu que agradeço. Obrigada por todo esse tempo juntas. Amo que você. Venha muito mais. Que venha também. Muito mais. Amo você e amo nossos projetinhos, amiga. E toda quinta-feira tem um episódio novo para você no Que Mulher é Essa? O seu novo ponto de encontro feminino para trocar, aprender e se conectar. Até a próxima. Obrigada, Bru. Obrigada a todos os ouvintes. Beijo. Obrigada, Lê. É um prazer falar sobre isso, fazer parte desse projeto com você e aqui no podcast também. Um beijo, até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.